Vamos entender essa figura. Vamos ver aí com atenção. Um triângulo equilátero de lado L. Inscrito a ele uma circunferência de raio R. Do centro até o lado, formando 90 graus com o lado, né? Então aqui é o raio. Nesse triângulo aqui, por que esse ângulo mede 30 graus? Porque o ângulo todo é 60. A soma dos três ângulos internos dá 180, dividido por 3 dá 60. 60 graus, mais 60, 120, mais 60, 180. Mas observa que esses dois triângulos, eles são congruentes. Essa medida é igual a essa, esse ângulo é igual a esse, essa medida é igual a essa medida. Aqui é metade do lado, aqui é metade do lado, enfim. Eles são triângulos congruentes. Então esse ângulo é 30, aqui também é 30. Então nesse triângulo a hipotenusa é 2R e o cateto oposto é R. Por que nós sabemos disso? O seno de 30 não é meio. Em todo o triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus mede a metade da hipotenusa. Por isso que o seno de 30 é meio. Seno de 30 graus, né? O cateto oposto dividido pela hipotenusa, R dividido por 2R, corta R, fica meio. Então, vou repetir. No triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que no caso aqui é R, mede a metade da hipotenusa. Então, a hipotenusa é 2R. Então, você tem hipotenusa 2R, um cateto é R, e esse cateto de baixo? Esse cateto de baixo, ele é L sobre 2. Confere? Porque aqui é L, a medida do lado. Aqui é exatamente o meio, certo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, nós vamos determinar o quê? O lado do triângulo em função do raio, para poder calcular a área do triângulo equilátero em função do raio do círculo inscrito nele. Então vamos lá. Vou fazer aqui em cima. Teorema de Pitágoras. O que eu quero, né? O L. Então o cateto L sobre 2 ao quadrado vai ser igual a quê? Vai ser a hipotenusa ao quadrado, 2R ao quadrado, menos o outro cateto ao quadrado. Aqui eu não estou calculando a hipotenusa, e sim um cateto, por isso que eu já coloquei menos. L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, é igual a 2 ao quadrado, 4, vezes R ao quadrado, menos R ao quadrado. Essa diferença dá 3R ao quadrado, não é? Então, o L ao quadrado, isolando o L, aqui em cima não deu 3R ao quadrado? 4 vezes 3, 12R ao quadrado. O lado, então, vai ser o quê? Raiz quadrada de 12R ao quadrado. A raiz de 12 você fatora 4 vezes 3, 12. Raiz de 4 é 2, raiz de 3 fica na raiz porque é irracional. Então deu 2, raiz de 3, o que? R. Isso aí é o que? Repito, é a medida do lado do triângulo equilátero em função do raio da circunferência inscrita nesse triângulo. Está aqui o L. Eu posso calcular a área do triângulo pela seguinte fórmula. Vamos lá. Base vezes altura sobre 2, lembra? Então vamos escrever isso aqui. Vamos substituir. Base. A base é 2 raiz de 3R. Por quê? Porque a base não é L. A base desse triângulo mede L. E L não é igual a 2 raiz de 3R. Então a base é 2 raiz de 3R. Vezes a altura. A altura é 3R. Por que eu sei que a altura do triângulo ao quadrado é 3R?
Por quê? Veja, esse segmento não é R, esse segmento é igual, é o mesmo segmento, esse aqui é o mesmo, 2R. Então 2R mais R é o quê? 3R, dividido por 2. Cancela 2, porque tudo aqui é multiplicação. Ficou o quê? 3 vezes raiz de 3, R vezes R, R ao quadrado. Pessoal, essa é a fórmula da área do triângulo equilátero, escrita em função do raio do círculo inscrito nesse triângulo. Mas nós podemos também calcular a área do triângulo equilátero pela fórmula própria. Qual é a fórmula particular da área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos substituir? Então a área do triângulo vai ficar L ao quadrado. O N é 2 raiz de 3. Então 2 raiz de 3R elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, dividido por 4. Que fórmula é essa, pessoal? É a fórmula específica para a área do triângulo equilátero em função do lado dele. Fazendo essas continhas, nós vamos ter a área igual a quanto? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Vezes R elevado ao quadrado, R2. Vezes raiz de 3. Isso tudo dividido por 4. É multiplicação. 3 vezes raiz de 3 vezes o raio ao quadrado. Não é a mesma fórmula? Olha ela aí. É a fórmula da área do triângulo equilátero em função do raio do círculo inscrito. Então veja, base vezes altura sobre 2 deu essa fórmula. A fórmula específica do triângulo equilátero deu a mesma fórmula. É exatamente isso, viu? Então a área do triângulo equilátero em função do raio do círculo inscrito nesse triângulo é essa fórmula aí. 3 vezes a raiz quadrada de 3 vezes o raio ao quadrado. Aplicando aí, substituindo o valor do raio, você vai ter a área do triângulo. E o internauta me perguntou assim: ô professor, e se, como é que eu faço para calcular a área que sobra subtraindo da área do triângulo a área do círculo? Bora. Então você vai pegar a área do triângulo em função do raio e substituir isso e subtrair a área do círculo. Como é que fica? Fica assim, ó. Entendeu, né, pessoal? Essa área de fora aqui é a área do triângulo menos a área do círculo. Então a área do triângulo, 3 raiz de 3R ao quadrado, menos a área do círculo. A área do círculo é o quê? A área do círculo é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Essa continha aí. Então vai ficar assim, ó. Veja, nessa soma algébrica você tem o raio ao quadrado com o fator o quê? Comum, né? Então, fatorando 3 raiz de 3R2 dividido por R2 dá 3 raiz de 3, menos π vezes o raio ao quadrado dividido o raio ao quadrado dá π. Tá aí a fórmula. Então, 3 vezes raiz quadrada de 3 menos π, que multiplica o raio ao quadrado, é o que é isso aí? É a área da região entre o triângulo e o círculo. É a área dessa região, mais essa, mais essa. Então, se você tem um raio, fica fácil calcular aquela região, correto? Então é isso por enquanto, pessoal. O que é isso aqui? É a área do triângulo equilátero em função do raio do círculo inscrito. E aqui é a área do triângulo equilátero em função da medida do lado do triângulo. Beleza? É isso. Obrigado. Tchau, tchau.